Boa tarde, pessoal. Meu nome é Homero Cavalcante, sou diretor da assessoria de projetos estratégicos da Emprel, Empresa Municipal de Informática, né, que está aí na organização do Hacker Cidadão 8.0. Vamos dar aí mais alguns minutinhos para que as pessoas cheguem e aí a gente vai iniciar uns 3 ou 4 minutinhos e aí a gente inicia a nossa conversa de hoje, tá bom? E vai abordar a temática, né? Data Viz e ciência de dados. Tá? Eu acho que quando são 16h05 até as 16h08, mais ou menos, a gente começa, tá bom? Mais uns 3 minutinhos aí para as pessoas chegarem. Desde já queria agradecer a presença de todos, dos palestrantes, do Alisson, do André, né, e da equipe que está participando. A gente agradece. Bom, o número já está aqui quase 16h08. Vamos começar aí com... Bom, conforme eu já me apresentei, meu nome é Homero Cavalcante, né, sou diretor da assessoria de projetos estratégicos da Emprel, Empresa Municipal de Informática, empresa que organiza aí o Hacker Cidadão. Desde já queria agradecer a presença de todos os participantes, e os palestrantes aqui presentes. Esse ano, essa atividade, né, ela dá continuidade às atividades do Hacker Cidadão, a edição 8.0, né, que esse ano a gente tem a honra aí de realizar em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, né, dentro do projeto, eu não vou falar em francês não, viu, Alisson? Dentro do projeto Cidades Inteligentes no Brasil, né, que aqui em Recife, eu acho que em outras cidades do Brasil também, está sendo executado pela Data Activist e pela EGIS. Além de Recife, como já falei, outras cidades, acho que Curitiba e São Paulo também fazem parte aí desse projeto da AFD, aqui no Brasil, né, de cidades inteligentes. O Hacker Cidadão está na 8ª edição, né, e esse ano se insere e faz parte dessa iniciativa da AFD. Tá? A temática desse ano, que é uma temática bem instigante, né, que é Recife, minha cidade em 15 minutos, tem como referência o estudo e pesquisa do professor Carlos Moreno, da Universidade de Paris-Sorbonne, né, cuja ideia vem da necessidade crescente de encontrar novas maneiras de pensar e defender a transição ecológica. O conceito de Moreno trabalha com 6 áreas principais da vida cotidiana: a moradia, o trabalho, a saúde, suprimentos, aprendizagem e lazer. Para o professor, nas grandes cidades, esses aspectos devem ser acessíveis a 15 minutos,
a pé ou de bicicleta, a partir de qualquer ponto da cidade. O objetivo é tornar a vida mais pacífica para os cidadãos desses centros urbanos e devolver-lhes o tempo que lhe falta. Tá? Essa é a ideia do professor Carlos Moreno, que está inspirando o nosso Hacker Cidadão, em conjunto com a FD. Tá? O desafio desse ano tem como intuito pensar a disponibilidade de serviços públicos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, assim como a distribuição desses serviços na cidade. Consequentemente, o tema pensa as políticas municipais de urbanismo, acessibilidade e acesso à cidade. Tá? Então, tem uma pergunta aí do nosso desafio, né? Como podemos transformar dados brutos em informações visuais para o problema proposto, né? Esse é o foco do nosso desafio esse ano, né? Que é o HackaVis ou DataVis, né? Tema também desse nosso debate de hoje. Tá? Então, o desafio propõe mapear o acesso a serviços essenciais da vida cotidiana em Recife, com o intuito de implementar a cidade de 15 minutos, auxiliando os cidadãos na obtenção das informações e ou contribuindo com a criação de uma ferramenta de tomada de decisão para os gestores da cidade. Portanto, a temática e desafio atual é instigante, nos dando expectativa de excelentes ideias e trabalhos no Hacker Cidadão 8.0. Tá? Tenho a satisfação e a honra aí de apresentar os dois palestrantes da mesa de hoje, que irão abordar o tema Database, Cidade e Ciência de Dados. Tá? Alisson Palliser, mestre em Ciência Política pela Universidade de Nice, Sofia Antípolis, e graduado em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina. Alisson Palliser, consultor em dados abertos da Data Activist, atuando principalmente em projetos de concepção e implementação de estratégias de abertura de dados, formações de dados abertos e data literacy, e conselho sobre a reutilização de dados, principalmente via hackathons e eventos similares. Alisson Palliser também é docente do mestrado Dados, Informação e Comunicação Digital da Escola de Jornalismo de Marcelo. Nosso outro palestrante de hoje, o André Matos Magalhães, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Dado, Porto Digital, PhD e mestre em Economia pela Universidade de Illinois, graduado em Economia pela UFPE, pesquisador da área de Economia Regional e Urbana, e mais de 20 anos de experiência em pesquisa de campo com coleta de dados primários. Bem-vindos, Alisson e André. Desejo um bom evento para todos. Eu queria passar a palavra para o Alisson fazer aí suas considerações iniciais sobre o tema do evento. Depois o André dá uma palavrinha. Alisson, por favor. Obrigado, Homero. Bom, agradecer a todo mundo aí que tá participando desse evento, dessa mais uma Keynote hoje, e agradecer principalmente também o André. É até complicado, né, falar antes de alguém tão importante quanto o André e quanto o projeto Dado representa em Recife, mas eu prometo que eu vou tentar, viu, pessoal? É o seguinte, ó, minha apresentação ela é simples. Eu tenho como objetivo principal falar para vocês sobre os resultados dos outros eventos similares que a gente já trabalhou aqui na França. Especificamente, eu vou trazer para vocês os casos da cidade de Poitiers e de Toulouse. Então, sem mais delongas, eu começo por uma pequena introduçãozinha e depois a gente já passa por esses exemplos aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tá aqui. Todo mundo tá vendo aí? Dá para ver? Sim, Alisson. Sim? Sim. Vamos lá. Bom, esses são os colegas da Activist. Hoje a gente é o dobro disso, já essa foto é uma foto antiga. Eu acho interessante começar falando para vocês, né, para pegar um pouco da introdução de o que é dado e tudo mais, como que a ideia de dado ela nasce, né, e como que ela começa a se tornar na ideia que a gente tem hoje. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu estudei, digamos que os tempos, entre aspas,
chave da, do que significa o Open Data, né? Ou também que vocês vão encontrar nos artigos científicos. Em português é DAG ou DGA, ou seja, dados governamentais abertos ou dados abertos governamentais. E em inglês seria Open Data, Open Government Data, OGD. O dado em si, ele é muito... A questão do dado, de capturar dado, de coletar dado, ela é antiga, né? Ela é muito antiga. Se eu não me engano, as primeiras ideias do que a gente tem pelo dado, da coleta de dados moderna, aconteceu, se não me engano, na Alemanha. E você vê essa pequena ilustração que dado ele é a base, a raiz, né, enfim, do que depois vai se transformar em informação e conhecimento de fato, né? O processo de abertura, o Open Data, como a gente conhece hoje, ele surgiu há alguns anos e, se eu não me engano, foi desenvolvido pela Open Knowledge Foundation e por uma conferência muito conhecida pelos pesquisadores da área que chama Reunião, Conferência de Sebastopol, o nome é perto daí, mas de Sebastopol, lá nos Estados Unidos. Esse pessoal começa a se reunir, começa a pensar o que é dado, como que a gente tenta militar e advogar pela abertura de dados públicos governamentais. E ao longo desse tempo, a definição como a gente vai entender o dado, ela vai evoluindo, né? E o que eu acho que é interessante de pensar é que teve um momento no qual Tim Davis, que, se eu não me engano, é o fundador da web, ele milita pela abertura de dados e ele vai falar Open Data Right Now, Open Data Right Now, algo nesse sentido. E o que ele queria era justamente, fazendo essa militância pela abertura de dados, era justamente que os governos liberassem todo o pacote, todos os dados disponíveis para que a população pudesse, enfim, ter mais transparência de um lado, para que o setor privado pudesse usar isso para desenvolvimento de novas soluções e serviços. Inclusive, nesse momento, muitas previsões surgiram falando a abertura de dados vai fazer a economia crescer, não sei quanto, enfim. Muitas previsões um pouco muito otimistas. E com o passar do tempo, a gente foi vendo, e aí foi principalmente isso que eu estudei na minha dissertação, a gente vai vendo que abrir os dados não é suficiente. Então, você abrir os dados, você colocá-los disponíveis numa plataforma de dados abertos é muito importante, enfim, muito importante mesmo, e colocá-los da maneira que a gente entende, né? Ou seja, tem que ser aberto e tem que ser aberto legível por máquina, né? Não dá para ser aberto em um formato Excel, enfim. E ao longo desse período a gente vai entendendo que ele é preciso, o dado ele precisa sair dessa camada, abrir o dado. Esse processo de abertura de dados precisa sair dessa fase de abertura e ir para uma fase de trazer informação e trazer conhecimento também, né? E aí é isso que eu depois estudei, que enfim, eu conversei muito com a Open Data Charter, que eles chamam de Publishing with a Purpose, publicando com um propósito. Para entrar no tema do nosso DataVis, do nosso HackaVis, do nosso Hacker Cidadão atual, eu diria que é muito importante que vocês utilizem desses dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da Prefeitura do Recife para produzir informação e para produzir conhecimento. Como eu já já conversei com alguns grupos, os desenvolvedores, os programadores, os cientistas de dados, eles conseguem acessar esses dados, eles conseguem obter informação a partir disso. Mas nem todo mundo tem a mesma capacidade, o mesmo potencial para desenvolver esses dados, para trabalhar esses dados e fazer com que esses dados, entre aspas, falem de uma maneira acessível, né? Bom,
E aí, por que visualizar dados, né? Primeiro, a gente tem que partir de uma pergunta, né? Para contar uma história, a gente visualiza dados para contar uma história, né? Com gráficos. E aí o dado, ele pode falar muito, né? Se vocês verem, por exemplo, essa data visualização do Karen, é bem interessante que você vê que essa data visualização, ela fala do processo de eleição lá nos Estados Unidos, esse último agora que aconteceu. E eu acho que vocês devem ter visto essa data visualização, ela rodou muito, né? Rodou o mundo, que mostra basicamente os espaços os estados, aqui, se não me engano, são os distritos eleitorais, divididos pelo distrito eleitoral, que votaram ou republicanos, ou Partido Democrata ou Partido Republicano. Partido Republicano, no caso, é o partido do Trump, e são esses distritos eleitorais que estão pintados em vermelho. E os distritos eleitorais pintados em azul votaram Biden, né? E aí, olhando dessa forma, a gente olha e fala, bom, a história que eu estou vendo nessa data visualização justamente mostra que nos Estados Unidos quem ganhou foi o Trump. Mas acho que é isso que eu quero mostrar para vocês, que é importante contar uma história, é que essa história pode se contar de diversas formas, né? E se você clica no tenta analisar essa data visualização de uma outra forma, vocês veem que, enfim, os partidos, os distritos eleitorais que votaram no Partido Republicano são menos representativos, né? Ou seja, tem menos gente morando nesses estados, e estado não vota, né? Terra não vota, quem vota são pessoas, né? Bom, depois eu os aconselho a dar uma olhada no trabalho do Karim. Ele publica muita coisa, muito bacana mesmo. A partir do momento que a gente tem uma pergunta, que a gente fala, bom, como implementar a cidade de Luz em Recife, que no caso é a pergunta de vocês, a gente quer colocar isso em prática, né? Em transformar isso em data visualização, como que a gente faz? A gente vai passar por uma etapa que é a de encontrar a melhor maneira de visualizar esses gráficos, né? Existe um site que eu recomendo vocês de entrarem, acessarem, que chama DataTVs, se eu não me engano, que vocês podem encontrar uma série de datas visualização, de formatos para passar a mensagem de vocês da maneira que vocês entendem que seja mais falante, né? Escolhido esses dois modelos, existem diversos tipos de ferramentas para colocar isso em prática, né? Então, para os mais avançados, a galera que mais desenvolvedora, programadora e tudo mais, eu diria que utiliza-se bastante, corrija-me se eu estiver errado, utiliza-se bastante R, né, principalmente ggplot como biblioteca, e Python também, né? O pessoal acho que usa mais Python do que R, inclusive. Mas tem outras plataformas também que não necessariamente necessitam de um conhecimento prévio e de conhecimento de linguagem de programação, né? Por exemplo, aqui no lado direito vocês veem essas mais ali, que é o Tableau, e a imagem está cortada aqui, mas tem outras plataformas que que elas podem ser utilizadas também para responderem essa questão de vocês. E aí eu quero apresentar para vocês o que foi desenvolvido dentro dos outros eventos que a gente fez aqui na mesma linha, né? Vou começar pelo exemplo da cidade de Poitiers, que fica mais ou menos no meio da França. Eu gosto bastante desse gráfico aqui, que é muito interessante, que, enfim, depois eu posso passar para vocês todas as referências, que basicamente enfim, tá tudo em francês, peço desculpas por isso. Tableau de bord é um painel de controle, né? Quero mostrar esse caso aqui, ó, que trabalha com as permissões de construção em Poitiers, na região de Poitiers, na França, né? Se ele quiser entrar, aí.
Bom, aqui vocês vão ver onde que estão situadas as permissões de construção ao longo dos últimos anos, desde 2010 até 2019. Se você se atenta só para esse primeiro gráfico, você vê que existe uma concentração basicamente de mais de 50% na cidade de Poitiers mesmo e na pequena região que é colada na cidade, né? Só que o que é engraçado, né, é que contando a história que o pessoal quer contar, que eles estão pensando em contar, você vai vendo que não necessariamente é assim, né? Por exemplo, não vou traduzir para vocês todo isso que fala, mas enfim, no final da história vocês entendem que, na verdade, as permissões de construção na cidade de Poitiers e na pequena cidadezinhas logo ao redor, elas vão, na verdade, diminuindo de 2010 a 2019. Ou seja, as pessoas estão querendo mais morar, entre aspas, na campanha, nas fazendas, no território ao redor, do que na própria cidade em si. E é interessante, porque a gente está falando de um processo, entre aspas, de desertificação na Europa, né, nas pequenas cidades europeias, e você vê que na cidade de Poitiers não é necessariamente o caso, né? Esse não foi o gráfico ganhador do Hackaviz em Poitiers, mas o que eu achei particularmente mais bacana. Aí a gente tem esse outro caso aqui, que é o da cidade de Toulouse, no sul da França também. Vou atualizar aqui, que vai ficar mais bacana. Que ele vai falar sobre as dinâmicas de aumento da população. Eles vão contar toda uma história, que eu acho que é muito interessante para esse tipo de análise que vocês estão tendo que fazer, né? Eles vão contar toda uma história do que está acontecendo ao longo do tempo e vão trazer diversos tipos de análise para vocês darem uma olhada. E eles também trazem um gráfico interativo que vai acompanhar o desenvolvimento, o crescimento de população na cidade, né? E na região também, se não me engano. E aí, mais uma vez, vê-se que, na verdade, as pessoas elas estão aumentando muito mais nas pequenas cidades e microcidades, digamos assim, do que necessariamente nas metrópoles e cidades médias. E aí, por último, e antes de passar a palavra para o André, eu quero mostrar para vocês esse, esse foi o campeão do Hackaviz de Toulouse no ano passado. Igualmente, mais uma vez, ele traz essa questão do storytelling, de contar uma história, de tornar esses dados falantes, né? Mostrar que esses dados eles têm o poder de contar uma história, de falar algo, de retratar uma realidade. E eles vão. Eu tentei mostrar esse gráfico para um grupo aí no final de semana e não deu muito certo. Ele, inclusive, criou um site aqui para mostrar, né? Para contar essa história que ele quer contar. E aqui ele está falando dos deslocamentos entre as pequenas cidades e as metrópoles, né? São os fluxos de trabalho. E assim, o gráfico não é meu, mas eu acho muito lindo esse gráfico. E aí, ao longo do tempo, ele vai contando uma história aqui do lado, explicando o fluxo de trabalho, a economia, por que Toulouse, que é a maior cidade da região, recebe mais fluxo, quais são os trajetos das pessoas, enfim, ele faz realmente uma análise, um balanço, né, da situação. Mas vai mostrar que o litoral é muito frequentado durante o verão, enfim. Toda essa análise dele é para entender de onde as pessoas saem, por que as pessoas saem, onde elas vão trabalhar, enfim. Trazer, de fato, conhecimento para isso, né? Para essa questão. Bom, eu não vou me alongar muito nessa questão aqui dos gráficos. Eu acho que depois eu posso passar os links para vocês e quem quiser eu posso explicar detalhadamente, né, e traduzir o que está escrito aqui.
em algumas sessões mais individuais com os grupos. Mas o que eu queria falar para vocês, acho que hoje à noite, é que a resposta de vocês, o desafio de vocês é explicar para a gente uma realidade, né? Explicar para a gente o que está acontecendo na cidade do Recife, quais regiões elas são mais ou menos cidades de 15 minutos, como corrigir isso, como melhorar isso, enfim. Então, eu acho que é isso, Homero. Estou à disposição aí para perguntas e respostas no final dessa nossa keynote. Obrigado. Obrigado, Alisson. Maravilha, excelente apresentação. A gente vai dar continuidade com a apresentação aí do professor André. E aí depois a gente abre para perguntas. Tá? O André vai falar sobre o Projeto Dado, uma parceria da Prefeitura do Recife com o Porto Digital. Né? Estou abordando os dados da Covid-19. André, muito obrigado pela presença, por participar aqui conosco, compartilhar conosco aí conhecimento, né? Instigar aí o time que está trabalhando no Hackathon a construir soluções. Né? Eu acho que o Projeto Dado tem essa característica, né, que pode nos ajudar e ajudar todos a fazer um bom trabalho. André, por favor. Opa, obrigado. Obrigado, Romero. Eu agradecer ao pessoal pelo convite, Alisson pelo carinho inicial. Eu acho que a gente vendo aí os mapas, as ilustrações, acho que fica um recado bem claro aí que dá para contar muita história, né? Se você souber direito o que você quer fazer, você consegue fazer uma coisa bem legal. Acho que aquele mapa lá das eleições é um problema eterno do tamanho dos municípios, estados, inclusive no Brasil. Tem uma briga eterna entre pessoas que prezam mais pela informação e aqueles que jogam informação de qualquer jeito, e fica essa discussão que a gente está captando. Eu vou tentar ser breve aqui também, falar um pouquinho sobre o projeto Dado, e aí eu vou ter um enfoque um pouco diferente, porque o que nós fizemos no projeto foi um pouco diferente, no sentido de que nós corremos para dar conta do recado, porque a gente tinha uma demanda inicial que era atender e criar indicadores que pudessem dar sustentação para decisões da gestão na questão da Covid. E agora, né, depois, já no meio do projeto, é que a gente está olhando na visualização. A gente demorou muito para fazer, então a gente fez até... Depois eu sempre conto a história lá do como é que saiu o dashboard, eu vou voltar aqui para vocês verem. Mas assim, o dashboard foi um detalhe, né? Eu vou tentar aqui, não sei se vai aparecer para vocês aqui a tela, deixa eu tentar compartilhar. Só me confirma, Chegou para vocês aí? Sim, André. Bom, então, o que é o Dado? O Dado foi uma ideia do Silvio Meira, com o pessoal, com o Pierre e outras pessoas, pensando numa estrutura para a gente trabalhar de uma forma mais flexível. A gente tem aqui em Recife, em todos os lugares, tem instituições como a universidade que tem um monte de gente competente, né, fica preso dentro de uma amarra. Ao mesmo tempo, você tem todo um ecossistema que já vem funcionando aqui, que não é tão comum que a gente tem aqui em Recife, que é o Porto Digital. E muitas ideias, né? Muitos problemas para resolver. E aí a ideia foi tentar criar uma estrutura mais flexível, uma instituição que talvez se consolide com o tempo, mas assim a gente espera de uma instituição de pesquisa. E aí o problema que o Dado vai tentar tratar nesse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é um problema que vai se repetir em várias dimensões. Tá? Então a ideia é identificar desafios complexos e trazer soluções para esses problemas. A ideia é envolver equipes multidisciplinares. Por exemplo, a nossa equipe para o Covid, eu que sou economista, mas tem pessoal da estatística, tem um pessoal da engenharia eletrônica que trabalha com programação, tem pessoal de saúde. E aí eu fui montando a equipe muito na necessidade que a gente tinha de responder os problemas da questão da Covid, né, especificamente. Tá?
Mas qualquer outro caso, por exemplo, mobilidade, que é um problema seríssimo, essa ideia dos 15 minutos, ou seja, mobilidade, não só mostrar às pessoas como chegar, onde chegar e onde é que as coisas, mas mostrar exatamente onde as coisas estão na cidade, onde é que o serviço público está disponível. No caso da Covid, a nossa ideia era mostrar os postos de saúde, dar a dimensão. A gente não chegou lá ainda, né? Tentou mapear isso, mas acabou que focou em outra parte, mas isso está no nosso radar para mapear e mostrar. Se você está com Covid, tem uma tenda em casa, conecta todo esse processo, quem está perto de você, onde é que você pode ir mais perto e ser atendido. Isso é uma informação que a sociedade precisa, que as pessoas precisam, e nem sempre ela está disponível. Ela existe, como o Alisson colocou, muita informação já existe, ela não está disponível num formato que as pessoas consigam usar. Isso é uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa diz, meu painel tem tudo, mas ninguém consegue usar nada, porque ninguém consegue entender nada do que está lá. Né? Então, o que a gente fez como primeiro desafio foi montar era o processo, montar um escritório de dados, quer dizer, montar a linha de especialistas. Isso foi feito, vocês podem imaginar, em abril para maio, no ápice da pandemia aqui, tinha uma urgência muito grande de definir um modelo de resposta. Todo mundo queria saber o que é que a gente ia fazer, qual era o próximo passo. E havia uma expectativa de que ia se trabalhar com bases de dados gigantescas, porque se fala do Waze, fala de outras coisas da Inloco, e no final a gente acabou, eu posso depois falar um pouco disso, a gente acabou percebendo rapidamente que as bases de dados não eram tão complexas. Os desafios eram outros. Na verdade, era achar os dados, conseguir fazê-los se tornarem acessíveis de forma regular para a gestão e criar indicadores úteis com ele. Às vezes o problema é esse, às vezes não é que a gente tem dado demais, a gente até tem dado, né, base de dados não é grande, mas a gente precisa transformar isso e torná-lo útil. Às vezes é um mapa, às vezes é um gráfico, às vezes é simples um indicador, um número que vai servir para análise. A ideia continua sendo, né, a gente tem buscar os dados nessa parte de baixo aqui do painel. Assim, tem um ciclo que é tentar entender o problema, tentar entender o que existe de dado para ajudar no problema, como é que a gente pode transformar isso e colocar isso de forma útil para a gestão. Então, ou seja, exploração dos dados. Da minha formação de economista, aí talvez um pouco diferente, a gente tem muita gente hoje em dia que se coloca na área de ciência de dados. É uma coisa muito ampla. Em economia, a minha vivência disso é na área de economia regional. Em regional, você trabalha com geógrafos, com demógrafos, com estatísticos, o que não é muito comum nas ciências. Às vezes as ciências se fecham e ficam em áreas isoladas. A ciência de dados também tem muito isso. Então, você tem gente que tem a formação de saber programar, tem gente que sabe colocar os dados. A minha formação ela é um pouco mais de tentar modelar antes, de tentar entender qual é a pergunta, tentar propor um formato de ação e depois a gente vai atrás do que o dado que pode ajudar a gente. Tá? Então, o primeiro desafio da gente foi o desafio da Covid, obviamente. Era um desafio gigante. E a pergunta não estava muito clara no começo, nas discussões iniciais. O que a gente quer em relação à Covid, né? No final, a gente, com alguns dias, semanas, a gente entendeu que tinha que trabalhar com a estratégia de convivência. Né? Era para fazer o quê? É para fechar, é para abrir. Quando você falava com as pessoas da área de saúde, que se pensavam em olhar os dados para tentar o que fazer, as pessoas queriam fechar tudo. É uma discussão muito pesada, ainda é. Né? Então, a gente precisava pensar, entender o que se tinha. Isso não é um trabalho trivial, entender onde é que as coisas estão, entender quais são as concepções e depois montar essa estrutura. Então, a gente tinha lá o escritório montado, a gente montou essa estrutura, depois a gente montou um centro, tudo remoto, obviamente. Tentamos achar aqui, achamos excelentes parceiros, como a gente tem aqui no Recife. A Inloco entrou e apoiou muito essa questão da Covid. A Neurotech deu um suporte nas discussões e outras empresas, a Pitang participou de várias discussões e aí a gente foi trocando ideias também com parceiros tentando. Depois da Covid surgiu e também a gente tentou se ajudar nos processos. Mas o que a gente, do lado de cada dado, fez efetivamente no dia a dia da gestão? Né? A gente primeiro pensou no modelo, isso que eu estava falando. Então, nós discutimos, gastamos algum tempo inicial pensando numa estrutura do que fazer.
E aí surgiu uma figura também que eu acho que ajuda. A economista não usa muito figura, mas no mundo real as figuras ajudam as pessoas a entenderem as coisas. Sintetiza numa ideia. Nós temos um indicador, precisamos de um indicador de risco global, precisamos de indicadores setoriais, ou seja, quem é que pode abrir, quem é que não pode abrir, o que é que deve fechar, como é que fica essa discussão, como escolher isso. E aí você tem que ir atrás por sorte já tinha essa discussão, mas quais atividades que envolvem mais risco, como é que você pondera isso. A gente acabou fazendo esse lado de cá. Criou-se uma estrutura de flexibilização, né, de regras que poderiam ser colocadas na medida em que as coisas fossem avançando. Nada disso é claro, ou simples ou consenso, mas existia um padrão. Nós definimos regras claras e aí tentamos seguir. E dentro disso, na parte de saúde, aí uma parte menos de dados, mas é questão de protocolos, padrão de segurança, aí se pega de vários lugares, se junta, e aí se tinha essa ideia. E o processo de ação era... você tinha uma questão a fazer, que era o distanciamento social reduziria o ritmo da infecção. Então, a gente gastou muito tempo tentando entender. A gente tinha, por exemplo, indicadores de distanciamento social. A Inloco entrou logo com um deles, outras pessoas tentaram outras questões. A Inloco, todos os indicadores têm problema. Da Inloco, a questão do telefone nem todo mundo tem celular, smartphone, mas era um indicador. Mas você pensa nisso, a questão social, por exemplo, a baixa renda não está captada ali. Tem muitos problemas com usar indicador da Inloco, mas... E aí, para vocês, né, que estão olhando o que fazer com os dados, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com esse tipo de dado. E assim, a gente viu várias experiências, não dá tempo de entrar em detalhe, mas várias experiências de tentativas de disponibilizar os dados que eram completamente infrutíferas. Assim, você tinha os mapas, tinha os dados, mas eles não diziam nada. Então, até isso não é fácil de fazer. Até você ter uma ideia de onde é que as coisas estavam avançando e até simplificando. E aí a gente tinha que também captar o ritmo da infecção. Tá? Então, o que a gente acabou fazendo? Criou um modelo de convivência, acompanhamento, indicador de dinâmica e fase de liberação. Isso é a lógica da Covid. Tá? Então, assim, muitos lugares fizeram a mesma coisa, o da gente parecia. E aí, a grande dificuldade é onde eu acho que a gente se perde um pouco, eu vejo outros projetos que o pessoal discute e esquece disso, onde é que os dados estão? O que é que existe? Quais são as fontes? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente consegue acesso? E depois, como é que a gente transforma eles para que as pessoas enxerguem e consigam usar? Tá? Então, a gente gastou muita energia captando, coletando, fazendo parcerias com a gestão estadual, municipal, para conseguir acesso aos dados. E transformar... Parte desses dados já estavam disponíveis, já estavam sendo colocados à disposição, mas as pessoas não estavam usando. E outros ficavam pelo caminho perdidos. Então, essa foi uma tarefa árdua que eu acho que vale, por exemplo, a gente tem uma experiência que está rolando no Porto Digital também, que se gastou um tempo grande tentando entender qual era a dificuldade, tentando achar um projeto, e quando, na verdade, se precisa gastar uma energia gigantesca, por exemplo, para conseguir acesso às informações. Tem que se trabalhar isso desde o começo. O mapa que a Alisson mostrou ali de local de ida e vida, a gente tem aqui uma matriz de origem e destino fantástica. Ela é boa, ela tem falhas, mas ela é boa. E a gente tem, para o potencial, tem pouco uso. Eu acho que essa se alguém quer usar criatividade, fazer a informação fluir, é um lugar que a gente tem informação, está lá, e a gente tem usado pouco ela ainda, junta com outros dados, e a gente tem uma capacidade de fazer um mapa parecido com aquele que está lá, que a Alisson colocou. Do ponto de vista da gente, aí eu vou ser breve aqui, já terminando, só para falar um pouco da como é que a gente usou. Esse dashboard colorido, horroroso que está aí, eu tenho convicção que ele é feio, mas eu diria o seguinte, eu sou cego para essas coisas, tá certo? Então, o Pierre também, que é o presidente do Digital, e o que a gente queria é algo que fosse útil. Então, isso começou com um trabalho interno, porque nós tínhamos discussões diárias com a gestão no começo, e eu precisava estar respondendo perguntas de como é que a Covid está hoje, como é que é a infecção, onde é que ela está, como é que está, o que é que está acontecendo. E aí nós criamos um dashboard interno de consumo. E aí era uma coisa que eu abria e ficava inteligente, né? Porque o André sabe rápido que a resposta está lá. Né? Eu não sabia rápido, a gente tinha um trabalho por trás grande de contato com as pessoas. E aí Pierre gostou e abriu. Mandou o endereço para todo mundo. E aí as pessoas começaram a olhar e está cheio de problema, a gente foi melhorando.
E agora a gente está tentando reestruturar para que ele fique mais amigável, né? Para que ele funcione melhor nos telefones, para que ele funcione melhor para as pessoas e que ele organize melhor as ideias. Mas ele, antes de ser bonito ou ser qualquer outra coisa, ele foi útil para a gente. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante. Quer dizer, como é que você usa isso? Esse é simples. Dashboard, como eu já ouvi, tem muitos dashboards. Então, ele não tem nenhum papel fundamental, a não ser juntar esses dados para a gente. A gente criou, a partir deles, alguns indicadores importantes. E aí a gente fez algumas coisas diferentes, né, que aí não é tão trivial. Nós usamos estatísticas ou instrumentos estatísticos para tentar acompanhar a Covid. E aí nós fomos criando algumas coisas. Uma dessas coisas é um indicador. Eu fui lá atrás, veja, esse indicador aqui é feio ainda, mas está sendo redesenhado, mas assim, qual era a ideia? Quais são os padrões internacionais? A gente foi trazendo para cá. Então aqui não dá para ler direito, mas aqui tem o limite de 4 casos por 100 mil habitantes, era uma indicação de alguns países desenvolvidos que seria um patamar ideal. Então, por vezes, esse patamar é alcançado naquela bolinha verde, por vezes não. Recife está mal ainda no patamar internacional, mas a gente vinha melhorando em muitas coisas. Então, aqui a gente tinha uma série de indicadores internacionais que começou a usar. Aí você começa a usar espaço, diminui o gráfico de sanfona aqui, você vai para frente, vai para trás, olha o período, foca. Mas isso é uma coisa muito simples. Ainda era só olhando números. E aí a gente faz uma coisa estatística. Esse é um instrumento que ele é melhor quando eu mostro como é que ele é criado. Tá? Aqui não tem tempo para isso, já tentando fechar aqui. Isso aqui, na verdade, ele tem um modelo de gestão de projeto por trás, de processo, com um modelo estatístico. Então, o que vocês estão vendo nessas quebras são as estimativas das curvas de crescimento dos óbitos de Covid para Recife. Então, isso que a gente está vendo aqui hoje é uma estimativa. Tem um modelo por trás disso, está estimando com os dados existentes qual é a tendência. E cada quebra dessa é um processo, é um projeto, aquela ideia do processo. Se ele desvia muito do projeto, você reacomoda. Se a gente estivesse falando de uma fábrica, toda vez que o processo começa a sair fora, feito uma curva desse aqui, que está subindo, você para a produção e vai tentar identificar o que foi que houve de errado. No caso da Covid, quando ele começa a subir, é um alerta para a gente. Tem vários outros indicadores, vários outros. Esse aqui, ele combina duas coisas bem legais, que é essa lógica do processo com a estatística. Isso aqui também é usado, por exemplo, para acompanhamento de infecção em hospitais. Então, as UTIs em alguns hospitais está se fazendo, isso é parte do professor da nossa equipe que está usando, está se fazendo isso para acompanhar o nível de infecção de UTI. Então, você dá o treinamento e acompanha. Quando ela começa a subir, você vai lá e retreina. E aí, diariamente, os dados são colocados e o nível de infecção é medido. E já tem mostrado resultados na redução desse processo. Aqui a gente está usando para acompanhar a Covid. Eu fiz aqui esse gráfico de óbitos diários e aqui o SAMU. Eu botei o SAMU porque tem duas coisas bem legais aqui. Isso ajudou a gente a ver na época. O que é que o SAMU dá? A gente aqui, já estou fechando, tá, gente? Só falta mais um slide aqui. O SAMU, ele dá a medida diária da informação. Isso também é o que a gente está olhando. No caso dos casos, a gente estava olhando casos que tinham acontecido há 15, 20 dias atrás. O SAMU é um atendimento diário de síndrome respiratória. E aí a gente começou a olhar os gráficos do SAMU e viu lá em abril para maio que tinha começado a cair. E você começa a antecipar um instrumento de gestão, tentando antecipar o movimento, você vê que ele cai. Bem legal a queda e vai até recentemente. E recentemente agora a gente tem tido um aumento. E esse dado aqui mostra uma subida. Essa subida todo mundo está sentindo. E o que é que a gente precisou fazer aqui? Uma parceria. A SAMU está dentro do Recife, mas você tem que sentar, conversar, trazer os dados. Diariamente a gente tem acesso a essa base de dados. E esses dados existem? Existem. Dá para mostrar de outra forma? Dá. O que a gente está fazendo aqui é somente uma visualização e está lá disponível para todo mundo observar. E tem uma explicação de como é que se lê esses gráficos, para a gente ficar acompanhando, ficando tranquilo, não ficando tranquilo, mas acompanhando de perto o que está acontecendo. E, por fim, uma coisa que é mais complexa ainda, que é a modelagem. Esse é o modelo SIRD. As pessoas ficam suscetíveis, ficam infectadas, algumas ficam boas e outras morrem, né? O que está acontecendo na Covid. Esse era para ser um dos primeiros produtos. Ele foi um que demorou mais, porque esse é um modelo super difícil de estimar. E a gente começou a estimar ele em meados de agosto, melhor, né? Ficou melhor. E a partir de então, todo dia ele roda novamente. E aí tem uma estatística pesada por trás. Alguns desses modelos rodam com dados do mundo todo por trás.
reestimando e usando parâmetros. Veja, aí aqui a visualização desse negócio é bom, não é tanto, mas ele tem uma utilidade muito grande para a gente. Então eu estou só mostrando a vocês algumas, tem mais coisas, tem mapa lá, tem coisas que a gente gostaria de fazer, botando as UPAs, os atendimentos locais, a gente até tentou fazer, mas não ficou tão legal ainda, mas a gente vai voltar a fazer isso. Mas isso aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo o fit do modelo, está vendo o descolamento aqui inicial agora, que é exatamente esses casos que a gente está começando a ver agora que está aumentando. Ou seja, a gente tem isso para Pernambuco, tem isso para o Brasil também, que a gente tem estimado, e essa massa de dados aqui significa um aumento recente desses casos. Bom, veja, visualmente, como eu disse a vocês, não é o forte inicial da gente está trabalhando nisso agora. Mas talvez um recado que eu poderia dar da forma como a gente tentou abordar o problema é estrutura a pergunta, entende o que a gente quer traduzir, vamos atrás das informações disponíveis e transforma isso em indicadores que sejam úteis. Nós não usamos ainda mapas aqui, mas a gente tem também mapa com uma série de indicadores. Tem até fluxo, a gente fez também um volume com os dados da Inloco, você está falando aquele gráfico seu, a gente conseguia ver em algum momento de onde as pessoas estavam indo para onde as pessoas estavam indo, dentro da cidade, dentro do estado. E aí a gente chegou a usar isso inicialmente. Então tem uma forma bem legal, até esqueci de colocar aqui, onde você via os fluxos das pessoas dentro do estado de Pernambuco, entre municípios e dentro da cidade de Recife. É claro que isso tem uma preocupação grande com segurança dos dados hoje em dia, com as novas leis, e aí os dados da Inloco, então tudo isso fica mais complicado. Mas a gente está avançando agora para, como eu disse a vocês, para tentar deixar a coisa agora mais e mais, digamos assim, palatável do ponto de visualização, trazendo novos formatos. Aí tem uma equipe específica desenhando isso. E o próximo passo, depois disso tudo feito, é entregar isso para a gestão. É transferir essa tecnologia para a gestão. Entregar para a gestão. Porque depois, se o projeto acaba, a coisa morre e fica sem ninguém. Então, imagino que a gente acabar falando com o Homero lá, com o pessoal da Imprel, para receber isso e colocar isso para vocês de uma forma mais, digamos assim, mais fácil possível. Mas era isso. Obrigado. Seu microfone está cortado. Isso. Estava tendo barulhozinho aqui em casa e cortei. André, obrigado. Excelente apresentação. Só complementando aí algumas questões, né? Os dados lá do SAMU, eu acho que estão disponíveis também no portal de dados abertos, né? Pode pegar lá também. E também os dados dos locais do primeiro atendimento para a Covid. Também eu acho que está disponível lá no portal de dados abertos. Acho que foram duas coisas que você abordou lá. Eu tenho duas perguntas aqui, uma para o Alisson e uma para o André. Tá? Eu vou fazer primeiro aqui a do Alisson, seguindo a sequência das apresentações, e depois a do André. Depois eu acho que eu tenho alguma pergunta também, se ninguém aparecer aí. Para o Alisson, que bons exemplos da França podem ajudar a guiar os participantes do Hacker Cidadão? Uma pergunta aqui do Breno. Olha, eu acho que tem muitos bons exemplos, assim, né? Mas não só na França. Tem muitos bons exemplos no Brasil, tem muitos bons exemplos nos Estados Unidos, enfim, tem muitos bons exemplos em muitos lugares. Eu gosto muito de portais, por exemplo, acho que de Nova York, se eu não me engano, no qual dentro do portal mesmo você consegue fazer algumas visualizações de dados, enfim. Eu acho bem interessante isso. Para falar especificamente do caso da França, eu gosto bastante de dashboard, de painel de controle. Acho que a cidade de Paris, se eu não me engano, colocou em prática um painel de controle que, inclusive, estava fechado algum tempo atrás por conta das eleições municipais, na qual a própria prefeitura pegou algumas promessas de campanha da prefeita na época, ou seja, acho que são 6 anos de mandato para o prefeito aqui. Eles pegaram alguns indicadores, algumas promessas e colocaram em forma de indicador. Então, por exemplo, a gente
promete que a cidade vai ganhar mais 10 mil árvores, digamos assim, por exemplo. E aí eles colocaram dentro desse indicador e ligaram esse indicador com um conjunto de bases de dados abertos, do portal de dados abertos da Prefeitura de Paris também. Então, toda vez que um funcionário da Prefeitura lá de Paris, ele ia colocar lá, ó, plantamos mais 20 árvores naquela rua, 20 árvores naquela rua. Esse dado ele ia ser consumido automaticamente pelo painel de controle da Prefeitura, que ia atualizar. Bom, a prefeita fez essa promessa no início da campanha, nesse sentido de transição ecológica, tal, lá. A gente já plantou mais 20 em tal lugar. Cada dia esse funcionário atualiza esse dado e cada dia esse painel de controle da cidade ele vai sendo atualizado, né? Então, daria para você filtrar, por exemplo, por meio ambiente, por, não sei, saúde e tudo mais. Então, é muito interessante, porque aí ele vai dando essa porcentagem de quanto a prefeita prometeu, de quanto ela está entregando, né? Isso, assim, feito pela própria prefeitura. Particularmente, eu acho esse um bom exemplo. Tem um que o Breno gosta muito de citar também, é o relatório financeiro de Issy-les-Moulineaux. É uma cidadezinha do lado de Paris que eles pegaram os dados de... Eu acho muito interessante, as pessoas pensam que dado tá ali, é clicar um botão e vai tudo sair como uma SimCity, né? Tipo, beleza, apertar um botão, vai tudo ficar lindo de uma hora para outra. A gente trabalhou em umas visualizações, inclusive essa de Issy-les-Moulineaux, e assim, foi muito tempo para elaborar umas 5 ou 6 visualizações de dados. Então, assim, é por isso que no começo eu faço esse elogio pro projeto dado e pro André, porque justamente colocar todo mundo ao redor da mesa, inclusive o SAMU, que não é... Eu não sei qual que é a alçada do SAMU, mas eu acho que o SAMU é estadual. É municipal. É municipal. Porque a gente teve outros desafios interessantes. O SAMU foi mais fácil, porque tinha essa alçada, mas tem sempre um desafio de conversar. Mas é isso, né? É muito difícil fazer esse background dos dados. As pessoas veem aquilo e acham que é aquilo só, né? Mas enfim, depois eu posso passar para vocês outro exemplo, dar uma garimpada aqui. Tem esses dois. Vou mandar todos esses links depois para vocês, Issy-les-Moulineaux e Paris, mas tem outros também. Ok, Alisson, obrigado. Tem uma pergunta aqui para o André, também do Breno. André, para as equipes que estão se deparando com o desafio de visualização de dados pela primeira vez, no desafio Minha Cidade de 15 Minutos, por onde começar? Que dica você dá para as equipes? Bom, essa é a pergunta de 1 milhão. Não, mas eu acho que a pergunta é excelente. Acho que a Alisson colocou exemplos. Eu acho que todo o processo começa com alguma pesquisa, né? Com alguma... Eu começaria, por exemplo, eu gosto da ideia de começar com um problema, com uma pergunta. Você pensa assim, será que a gente tem alguma ideia que a gente acha que é interessante? Será que as pessoas estão se preocupando com alguma coisa e a gente vai lá e olha, será que isso aqui é relevante? Tem que colocar isso diante disso, sem se preocupar com de onde é que vem o dado, de onde é que está. Isso é um problema urbano relevante na cidade de Recife. Tem muitos problemas, todas as cidades têm. E aí eu acho que na discussão dos grupos, isso vai surgir naturalmente. E um segundo passo que eu gosto muito, fazendo pesquisa de campo e conversando com gente há mais de 20 anos, é testar essa ideia. Pode ser uma coisa simples. Joga essa pergunta para algumas pessoas da cidade, trocam ideias e vê se aquilo realmente faz sentido. A partir daí, você validando um pouco essa ideia inicial, eu acho que dá para você começar a pensar no que é que eu posso fazer. Aí você vai se preocupar em onde é que esse dado, a informação está, onde é que a informação vem, de onde ela vem, se ela está disponível ou não. Às vezes ela está disponível, às vezes não, como o Alisson falou, às vezes ela aparece magicamente em algum lugar, mas essa mágica foi um trabalho gigantesco. Essa ideia de botar as árvores lá colocadas e alguém registrar e sair no dashboard, isso pode parecer simples depois de pronto, mas isso é um desafio gigante que a gente tem, de fazer as áreas da gestão pública se falarem. E aí vocês vão se deparar com coisas interessantes. Por exemplo, vocês vão descobrir que os dados estão disponíveis em várias áreas dentro do próprio município. E as áreas do município não estão se conversando. E aí uma solução pode ser fazer esse pessoal se conversar. E aí você vai trazer uma solução fantástica
juntando as duas pontas. De repente, o cara que bota lá, que fez a árvore, ele bota na planilha Excel dele. E ninguém sabia. Agora ele já coloca num sistema, e esse sistema sai para a cidade toda ver. Talvez a gente saber das promessas seja um ponto, às vezes também saber de informações do bairro seja outra questão. Mas eu acho que dá para começar se perguntando aos colegas e depois validando um pouco essa ideia. E aí depois você vai se preocupar com a visualização. Eu acho que a visualização hoje em dia é fundamental, mas ela tem que estar bem desenhada de um problema que é relevante. Ok, André, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, já está bem em cima aqui do tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. Com relação à sustentabilidade, né, dos projetos, tanto dos projetos apresentados pelo Alisson lá na França, né, como o próprio projeto do Dado, né? Então, alguém financia, alguém consome, como é que está o engajamento da população consumindo essas informações, qual é o consumo atual, né? É uma grande dificuldade, né? E às vezes nós fazemos, mas como que as pessoas consomem, né? O DataVis, né? O Hackathon tem um pouco a ver com isso, né? De criar atrativos para que as pessoas consumam os dados, né? Então, eu queria também ouvir isso, duas questões: como engajar a população para consumir os produtos que foram construídos, né? E como torná-los autossustentáveis, né? Passar aí para o Alisson e para o André. Eu acho que para pegar a resposta do André agora há pouco, é a pergunta de R$1 milhão também, né? Tem enfim, para responder um pouco academicamente, novamente, tem uma pesquisadora, Bárbara Ubaldi, da OCDE, que ela vai falar que o dado ele tem 3 importâncias principais. A primeira é a transparência, né? Então, tornar essas coisas mais transparentes para a população. A segunda é criar uma certa, como que fala? Criar esse vínculo, né, da sociedade. A sociedade começa a ver o poder público como mais transparente e tudo mais. E o terceiro é o potencial econômico disso, né? Então, os atores econômicos da sociedade vão pegar isso e vão colocar isso em prática. Eu acho que como tornar isso sustentável, atrativo, eu acho que passa pela... Eu não tenho a resposta, acho que exata, assim, sabe? 100%. Mas a minha direção, ela iria no sentido de pensar que esses dados eles têm que ser atualizados, né? Esses dados eles têm que ser atualizados constantemente. Ou seja, a gente confia em algo que ele está ali, que ele existe, que ele sempre existiu, que a gente sabe que ele vai continuar existindo, né? E não que vai mudar de governo e vai acabar, né? O projeto do dado mostra, acho que uma coisa muito interessante, que é o poder, né, que você tem para colocar uma pergunta, colocar um problema em prática pelo biais, pela alçada dos dados, né? E um projeto como o Dado e outros projetos que sejam pensados nesse sentido, eles não podem parar, né? E acho que é isso que a população, os cidadãos, eles começam a se interessar mais, né? Começam a ver como, essa é uma fonte confiável, né? Eles estavam ali antes, eles estão ali agora e, enfim, eu sei que eles não vão sair dali, né? Eu não sei, eu tendo a ir nessa direção, assim. O que você acha, André? Bom, deixa eu ser breve aqui. Eu gosto, assim, o nosso projeto em si, a ideia do dado, o instituto, a ideia, a gente vai ter que batalhar para achar problemas interessantes que sejam financiáveis. A ideia é trazer soluções que as pessoas estejam dispostas a estudar e pesquisar e até financiar. Então, esse é um desafio constante. A vida de pesquisador é isso, né? A gente tem que achar uma pergunta e achar quem financie para poder ir para frente. No caso da Covid, eu espero, sinceramente, que isso tenha data para terminar, né? Na ideia da pandemia da Covid, mas, por mais que eu queira isso, eu tenho a sensação de que, nesse caso particular, é até relativamente fácil, a gente tem um problema muito óbvio, as pessoas estão usando porque... eu não preciso nem contar quantas pessoas estão usando, né? Toda vez que a gente tira alguma coisa do dashboard, alguém reclama.
Então, assim, o povo está usando, recebe um monte de mensagem reclamando que alguma coisa sumiu ou mudou o formato e não está achando. Mas por que as pessoas estão usando? Porque diz respeito ao dia a dia delas, né? Então, você está naquela angústia, e essa angústia eu espero que passe logo. Mas, ao mesmo tempo, tem várias questões de saúde que estão aí que podem ser trabalhadas nessa mesma linha. Então, é isso que a gente vai continuar buscando e outros trabalhos nessa proposta. Dentro da visão do Covid, a gente espera passar isso para a gestão. Entregar isso para a prefeitura de uma forma que ela possa absorver internamente e trabalhar. Se com parceria, sem parceria, o que interessa é que a população tenha acesso a essa informação. Como o Romário já colocou, essas informações às vezes estão até disponíveis lá em vários lugares. O que a gente fez foi reorganizar, criar um fluxo de informação que as pessoas às vezes subdimensionam a importância disso, dos processos, dos protocolos, para que a informação continue fluindo. Então, a gente espera passar esse processo para vocês, né, dentro da gestão, e que ele continue funcionando. E a gente vai tentar se virar para problemas que são extremamente relevantes ainda, são transporte público, questões urbanas que são muito caras, né, da questão do uso do solo da cidade do Recife e de outras áreas. Como manter esse negócio funcionando, achando ideias interessantes. Eu acho que essa é a grande questão. Se eu continuar achando isso, a gente vai continuar trabalhando. Se não, a gente para. Ok, André, Alisson. Eu queria fazer uma observação. Também aí aproveitar aí essa audiência, né? A gente tem um aplicativo que a prefeitura lançou recentemente, o Conecta Recife App, que tem um conjunto de serviços ofertados para a população, inclusive, né, o dado está lá como mais um canal de como consumir as informações do dado lá no Conecta Recife App, além de um conjunto de outras informações, como, por exemplo, as unidades de saúde da atenção primária que estão habilitadas para receber quem está doente, né? Não é por acaso, hoje lá no Conecta Recife App, as informações mais consultadas são da área de saúde, né? Então, eu puxei um pouco esse gancho do Conecta Recife App, porque aí uma fala mais para os hackers, né? Ao final, os vencedores vão receber uma bolsa para continuar o desenvolvimento das suas ideias, né? Por mais 2 meses, se eu não me engano. E a ideia é que esses projetos vencedores, eles sejam também incorporados no Conecta Recife App, assim como o projeto Dados está lá incorporado, né? Então, num único ambiente, né, o cidadão pode consultar informações de mobilidade, de saúde, de educação, né, de trânsito, e assim vai, né, tributário, do que estiver relacionado com o município. Bom, acho que a gente já passou aí um pouco da hora. Eu queria abrir o espaço, não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria abrir o espaço para as considerações finais do Alisson e do André, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Quer começar, André? Eu só breve agradecer. Foi um prazer conhecer aqui Alisson, Romero e o pessoal que está aqui ouvindo a gente. E estamos à disposição sempre para trocar ideias e conversar. Esse é um ambiente fantástico. Obrigado. Acho que igualmente também, né? A gente está trabalhando aí desde o começo da semana passada. Acho que é bacana como ver quanto algumas ideias evoluíram e problematizaram a questão. Eu acho que é muito bacana mesmo ver como vocês estão pegando um problema com as mãos, né? Eu acho que agora é continuar nesse ritmo, consumir mais e mais as ideias do pessoal que chega aqui para compartilhar isso com a gente, né? E é isso aí. Eu acho que boa sorte. Vou encaminhar para vocês o link. E bom trabalho, boa coragem aí para vocês. Ok, Alisson, André, obrigado. Também queria agradecer a todos os participantes, desejar sucesso aí aos hackers, né, na produção do trabalho. Eu acho que o Alisson faz parte da equipe de mentoria, né, tem uma equipe de mentoria aí, show, Yes. né, dando suporte aos times. E agradecer a todos a participação, agradecer, né, o envolvimento. Tenho certeza que esse ano o Hacker Cidadão vai ser aí um dos melhores das 8 edições. Tá? Então, obrigado a todos. E aí um bom feriado aqui, Recife é feriado, né? Então,
Em outras cidades não, mas acho que Manaus também é feriado hoje, Nossa Senhora da Conceição lá, no amanhã. Então, um bom feriado aí para todos, um bom final do dia, né? E um bom trabalho para todos. Obrigado. Bora maratonar. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.